Em um mundo onde as águas são tão vastas quanto perigosas, emerge uma ameaça tão antiga quanto o comércio marítimo. Os piratas. Uma palavra que evoca imagens de velas negras e tesouros enterrados. Mas a realidade moderna é muito mais sombria. Desde a era de auge da pirataria nos séculos 17 e 18, as táticas e os objetivos mudaram. Agora, em águas internacionais, novos piratas emergem com armamentos pesados e estratégias sofisticadas. Estes, infelizmente, não são os contos de aventura dos seus ancestrais. São as crônicas de medo e negociação que definem a pirataria moderna. Enquanto o mundo assiste, as águas turbulentas ao redor da Somália tornam-se palco de uma luta desesperada pelo poder e sobrevivência. Neste canto esquecido do mundo, onde o governo é uma sombra e a lei é um sussurro, os piratas encontraram um terreno fértil para florescer. Aqui a linha entre a necessidade e a ganância é tênue. A anarquia reina, e com um país dilacerado pela guerra, a pirataria não é apenas um ato de rebelião, mas uma indústria em expansão. Especialistas debatem as complexidades desse fenômeno. Em estados onde as oportunidades são tão escassas, a pilhagem dos mares torna-se um dos poucos meios de ascensão econômica. Não são apenas as águas somalis que testemunham estes atos de desespero e oportunismo. O Golfo da Guiné, a vastidão do Pacífico e as passagens secretas do Estreito de Malaca também sentem o peso da ameaça. Em mares onde a lei é muda, os piratas falam alto. Armados com a tecnologia do século XXI, eles desafiam a ordem global e traçam as fronteiras de um novo mapa de poder, um mapa escrito nas ondas e manchado pelo medo. No vasto teatro dos mares, a costa da Somália se destaca como um bastião da lei da selva, onde a governança fraca e a pobreza crônica criam o ambiente perfeito para o florescimento da pirataria. As águas somalis, turbulentas e imprevisíveis, são um espelho da terra. Caóticas, sem regras, um refúgio para aqueles que buscam tomar o que não podem ter por meios legítimos. Em um lugar onde as marés trazem mais do que peixes para a costa, trazem a possibilidade de riqueza rápida para os desesperados, a pirataria é uma vocação para muitos. Onde o dia a dia é uma batalha pela sobrevivência, cada navio capturado é uma vitória contra a fome, um gesto de resistência contra o esquecimento. Mas a Somália não está sozinha em seu desespero. Da costa oeste da África às vias navegáveis da Indonésia, a pirataria tem aumentado em escala e sofisticação. O Golfo da Guiné testemunha do tráfico de petróleo, e o Estreito de Malaca, com seus navios repletos de eletrônicos, são agora marcados no mapa como pontos quentes da pirataria. As águas internacionais, uma vez o palco de descobertas e comércio, agora são atravessadas com cautela e temor. A pirataria moderna é um jogo de gato e rato jogado em uma escala global, onde os piratas usam a vastidão do oceano para esconderijo e os navios como peões em uma aposta mortal. E os especialistas? Eles falam de um problema que é tanto sintoma quanto doença. Em regiões onde as linhas costeiras são tão longas quanto as listas de desempregados, onde os estados são frágeis e o futuro incerto, a pirataria é mais do que crime. É um reflexo de um sistema global quebrado, uma saída para a desigualdade que espreita em cada porto. Mas como combater um inimigo que se esconde entre ondas e ventos, que conhece o mar como a palma de sua mão e que não tem nada a perder? As respostas são tão complexas quanto as águas que os piratas navegam, uma mistura de força e estratégia, diplomacia e, em última instância, esperança de uma vida melhor para aqueles presos neste ciclo de desespero. Os mares podem ser vastos, mas as histórias que eles contêm são ainda mais profundas, tecidas em redes de conflito e sobrevivência, onde cada onda pode trazer uma nova ameaça ou a promessa de um amanhã mais seguro. No jogo de sombras que é a pirataria moderna, a tática é o rebocador, o cavalo de Troia dos mares. Pequenas, mas poderosas, estas embarcações arrastam consigo lanchas ágeis e furtivas, deslizando pelos mares como predadores à espreita de sua presa. E quando o alvo é marcado, a caça começa. Com o rugido de motores e o corte das ondas, as lanchas se desprendem e avançam. Armados até os dentes com o que há de mais letal, os piratas transformam o elemento surpresa em seu aliado mais brutal. O arsenal é tão variado quanto mortal.
bazucas e granadas ameaçam os cascos de aço, enquanto rifles AK-47 e machetes pendem das mãos ávidas por pilhagem e poder. A bordo, a tripulação enfrenta o dilema: resistir e arriscar tudo ou render-se e viver para navegar outro dia. Cada número tem uma história. Em 2008, 95 tentativas, 39 coroadas de sucesso, se é que se pode chamar extorsão e terror de sucesso. E embora muitos escapem ao cerco, os que são capturados enfrentam dias, semanas, às vezes meses de incerteza, suspensos sobre o abismo da violência e da esperança de resgate. E os casos notórios reverberam como lendas sombrias do mar. O Sirius Star, um gigante entre os petroleiros tomado a 830 quilômetros da costa, sua tripulação e carga avaliada em 100 milhões de dólares mantidos sob o jugo da ameaça por semanas a fio. Estes são os contos modernos de piratas, não de tesouros enterrados, mas de riquezas roubadas e vidas negociadas. E enquanto os mares se agitam com o comércio global, a linha entre o legal e o lícito torna-se turva, tingida pelo temor e pela temeridade daqueles que se atrevem a saquear os gigantes dos oceanos. Assim, em um mundo onde a navegação é um fio vital da economia global, os piratas se mantêm como uma ameaça constante. Um lembrete sombrio de que no mar, a segurança é uma ilusão e a vigilância, uma necessidade sem fim. Nas páginas da saga marítima moderna, os objetivos dos piratas se revelam não apenas no brilho do ouro ou no lamento dos cativos, mas nas entrelinhas da pobreza e desespero que assolam suas origens. Aqui, onde as economias se afogam sob o peso da instabilidade, a pirataria surge como um grito de resistência, um caminho tortuoso para escapar ao ciclo vicioso da indigência e opressão. Para alguns, a vida de pirata não é uma escolha, mas uma sentença ditada pela própria sobrevivência. Foi o mar, não a terra, que prometeu alimentar meus filhos, confessa um ex-pirata, cuja voz carrega o peso de incontáveis dias sob o sol escaldante e noites escuras cheias de perigos. Nunca tive orgulho, mas a fome não conhece honra, revela outro, suas palavras ecoando a dura realidade dos que se veem entre a espada e a parede. Em terras onde o mar uma vez deu vida, agora extrai um preço sangrento. A pesca, antes sustento de gerações, é saqueada por frotas estrangeiras ou sufocada pela poluição, deixando os pescadores com redes vazias e corações pesados. Cada ataque, cada navio abordado leva o estigma da necessidade e da oportunidade, a dualidade que assombra os mares contemporâneos. E enquanto alguns enxergam na pirataria um atalho para a riqueza, muitos a veem como a única saída de um labirinto de limitações e perda. Mas a riqueza adquirida flui como maré alta, rápida e inconstante, deixando para trás apenas o ressaca de consequências e o anseio por mais. A realidade da vida pirata é crua e frequentemente curta, salpicada de traições e banhada em sangue. Uma verdade que muitos conhecem, mas poucos admitem. E assim, no tribunal do mundo, os piratas permanecem réus em um caso sem fim, acusados por crimes nascidos da miséria que os forjou. Suas histórias, enterradas sob o estigma e o estampido dos tiros, são um lembrete pungente de que, por vezes, os vilões são criados, não nascem. No embate contra as sombras que pairam sobre os mares, os navios não são presas fáceis. Eles erguem suas defesas com a precisão de quem conhece o perigo que espreita nas ondas. As embarcações se blindam com arames farpados, barricadas improvisadas e canhões de água de alta pressão, projetados para repelir qualquer abordagem hostil. Os sistemas de vigilância por satélite, outrora meros olhos nos céus, agora são sentinelas críticas, varrendo os horizontes em busca de qualquer sinal de ameaça. A legislação se adapta, endurece-se como o aço dos cascos que cruza essas águas turbulentas. Novas leis permitem que os navios naveguem armados, contratando guardas de segurança privados, que mantêm vigia constante e olhos afiados para o perigo. E nos convés de treinamento longe da vista do público, as tripulações aprendem a arte da autopreservação. Simulações de ataque pirata são encenadas com vigor e gravidade, preparando cada marinheiro para o pior cenário possível. Preparar para o impacto. A voz de um instrutor ressoa enquanto as tripulações ensaiam manobras evasivas, aprendendo a transformar seu lar flutuante em fortaleza.
Sinais sonoros e procedimentos de bloqueio são memorizados, ensinados como mantras. Mas a segurança não é apenas física, é psicológica também. A força de um navio reside tanto na resiliência de sua estrutura, quanto na coragem e calma de sua gente. Equipamentos e treinamentos são essenciais, mas é a vontade de enfrentar o medo que distingue aqueles que navegam por estas águas. Assim, enquanto o sol desponta sobre o oceano, simbolizando um novo dia e novas viagens, os navios mercantes não apenas transportam cargas, mas carregam a responsabilidade de proteger vidas e meios de subsistência contra a ameaça persistente da pirataria. Em um constante jogo de gato e rato em alto mar, as histórias de ataques piratas e as heróicas defesas são tão variadas quanto as ondas. Cada navio capturado, cada tripulação libertada, tem uma história que merece ser contada. O ataque ao MV Faina, por exemplo, ressoa na memória coletiva. Um cargueiro carregado de armas, tomado em frente à costa da Somália, despertou temores de um armamento pesado caindo em mãos erradas. Mais tarde, em 2011, o pesqueiro espanhol Vega V foi transformado em um navio-mãe pirata, após ser capturado no Oceano Índico. Esses acontecimentos ilustram a adaptabilidade dos piratas, que frequentemente convertem suas capturas em ferramentas de futuros ataques. As táticas de defesa são tão dinâmicas quanto os ataques. O uso de citadels, salas seguras onde as tripulações podem se refugiar e manter controle do navio enquanto esperam por resgate, provou ser uma inovação salvadora durante o sequestro do navio Blue Marlin em 2019. A aplicação de medidas preventivas é vital. A rotação de rotas, a utilização de escoltas armadas e a formação em técnicas de evasão são apenas algumas das estratégias empregadas. O treinamento de autodefesa e a conscientização são cruciais, e as tripulações estão cada vez mais preparadas para responder a esses perigos iminentes. O custo da pirataria, entretanto, se estende além dos danos imediatos. As repercussões econômicas são profundas, afetando o fluxo de comércio internacional e impondo uma carga tributária sobre os consumidores globais. E ainda, há casos que não terminam com um resgate ou uma fuga dramática. O sequestro do Orna, um navio panamenho, em 2010, resultou em meses de cativeiro para sua tripulação, sublinhando a dura realidade dos perigos enfrentados no mar. Para cada ataque que faz manchete, inúmeros outros ocorrem longe dos holofotes, cada um adicionando um verso sombrio à balada do mar. Mas, para cada ataque, há também histórias de resistência e resgate, de tripulações que voltam para casa, desafiando as probabilidades. É um mundo onde o risco é uma constante, e a segurança, um prêmio disputado a cada nó e milha navegada. Mas a esperança persiste, e as estratégias de defesa continuam a evoluir, com a promessa de mares mais seguros para todos que neles navegam. A narrativa da pirataria moderna não está completa sem as vozes daqueles que foram tragados para o vórtice do medo e da incerteza. São histórias de homens e mulheres que, contra a vastidão do oceano, enfrentaram o abismo do desconhecido. Cada encontro com piratas deixa marcas invisíveis. O sequestro do Sirius Star é um desses relatos, onde a angústia dos dias de cativeiro foi apenas aliviada pelo som de helicópteros de resgate e a visão de malas de dinheiro descendo do céu, o preço de vidas suspensas na balança. Mas há outros, menos falados, que permanecem nas sombras, como os da tripulação do MT Marida Marguerite, sequestrada em 2010 e submetida a torturas impensáveis antes de ser trocada por um resgate, ou os do pesqueiro taiwanês FV Xiu-Fu 1, cujos marinheiros sofreram durante meses antes que a liberdade fosse negociada. O processo de negociação é uma dança delicada, onde cada passo é calculado contra as vidas penduradas na borda. Governos, empresas de segurança privada e especialistas em negociação trabalham sob pressão extrema, muitas vezes em sigilo absoluto para garantir a segurança dos reféns. A libertação, quando chega, é um misto de alívio e trauma. Os reféns retornam ao seio de suas famílias, mas a jornada de volta à normalidade é longa e tortuosa. O legado psicológico da experiência segue muitos em pesadelos, em saltos ao menor dos ruídos, em olhares perdidos no horizonte. E o que dizer dos que não retornam?
dos destinos não contados e das vidas silenciadas no curso de negociações falhadas. Essas são as histórias não celebradas, os capítulos trágicos da realidade da pirataria. Para os sobreviventes, o mar nunca mais é o mesmo. Ele carrega a memória de sua provação, um lembrete constante de que, em alto mar, eles tocaram o verdadeiro coração da escuridão e voltaram para contar a história. A batalha contra a pirataria é, assim, mais do que uma luta por segurança ou riqueza. É uma batalha pela humanidade, pela dignidade e pela esperança de um amanhecer mais tranquilo, livre das garras do medo. No palco inconstante do oceano, as vidas marcadas pela pirataria narram um epílogo silencioso de desafio e desolação. O mar, em sua imensidão, é um testemunho da vulnerabilidade humana. Cada vítima, um relato de resistência contra a desordem. Por trás dos números e negociações, existem rostos e nomes. Como a tripulação do Iceberg 1, mantida cativa por quase 3 anos, suportando a crueldade impensável antes de finalmente encontrar a liberdade em 2012. Suas histórias são cicatrizes no tecido do tempo, lembranças duradouras da brutalidade da qual o ser humano é capaz. E então há os incidentes que quase escapam à memória coletiva, como o sequestro silencioso do Asphalt Venture em 2010, onde parte da tripulação foi mantida refém, mesmo após o resgate ter sido pago. Um jogo perverso de negociações que se estendeu por meses. Em cada caso, a complexidade do sequestro se desdobra em um drama humano. Negociações intricadas que requerem paciência, perícia e, frequentemente, uma fé inabalável na esperança. Mas as marcas deixadas naqueles que retornam vão além das físicas. A longa sombra da síndrome de Estocolmo, o estresse pós-traumático que assombra os sobreviventes, as relações familiares desgastadas pela separação forçada e a dificuldade de se readaptar à vida em terra. Cada um carrega o peso do oceano em seus ombros. A pirataria assombra não só as águas onde ocorre, mas ressoa através das ondas, afetando as economias distantes e as políticas internacionais. O sequestro do superpetroleiro Ares 13 em 2017, perto do Corno de África, foi um alarme rude para as nações sobre o ressurgimento da ameaça pirata após um período de calmaria. As consequências econômicas são devastadoras. Seguros inflacionados, custos de frete elevados e a ameaça persistente que força as rotas de comércio a se adaptarem constantemente. As somas pagas em resgates, embora secreta e silenciosamente negociadas, inflam o orçamento de operações e alimentam o ciclo vicioso da criminalidade. E ainda assim, em meio ao turbilhão, os marítimos perseguem a coragem de navegar, armados com a esperança de águas mais serenas e a determinação de um mundo que se recusa a ceder à anarquia das marés. À medida que as ondas do presente colidem com as marés do futuro, a comunidade internacional navega por águas conturbadas na busca por segurança e ordem. Os esforços para conter a maré de pirataria são vastos como o oceano e infindáveis como o horizonte. Na confluência de diplomacia e força, patrulhas multinacionais cortam as ondas, um escudo contra a audácia dos piratas. Satélites espreitam o espaço, os olhos do mundo fixos nos vastos mares, buscando as sombras que ameaçam o comércio e a calma. Mas a segurança marítima é um desafio que se renova a cada amanhecer. Novas rotas, novas leis e a promessa de um futuro onde os navios possam navegar sem medo são testamentos da resiliência humana e do engenho tecnológico. Contudo, a pirataria moderna é apenas um sintoma de um mal mais profundo. A pobreza que enraiza desespero nos corações, a instabilidade política que semeia o caos. Cada pirata nasce da necessidade. Cada ataque é um eco de um sistema que falha em fornecer o básico a todos os seus cidadãos. Enquanto houver desigualdade, haverá aqueles que olham para o mar, não como uma fronteira de possibilidades, mas como um campo de batalha. As nações unem-se para construir muros mais altos e regras mais rígidas. Mas é a construção de pontes, de oportunidades, de crescimento e de esperança, que eventualmente irá calar as armas. A história da pirataria moderna é, portanto, uma narrativa entrelaçada com a da nossa própria humanidade. É um lembrete de que os mares que nos dividem também nos conectam, e que a prosperidade de um é a segurança de todos. No fim,
A luta contra a pirataria não é apenas uma batalha travada nas águas azuis, mas uma cruzada por um mundo mais justo. Um mundo onde cada homem, mulher e criança possa olhar para o oceano e ver um caminho para um futuro melhor, livre das amarras da miséria e do medo. E se você gostou desse vídeo, irá adorar saber mais sobre o trabalho mais perigoso do mundo: as plataformas de petróleo. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e assista.